Sou o diácono Gilberto Santana, Feira de Santana, Bahia, Arquidiocese de Feira e Paróquia São Francisco de Assis. Este mês de junho, nós vamos ter a colaboração da editora Cleofa e Clube do Livro Cleofa, do professor Felipe Aquino. Nós vamos apresentar a você o estudo da vida dos santos. A vida dos santos nos ajuda cada vez mais a viver melhor a nossa fé cristã católica. Por isso, com muita atenção, abre a tua mente e tua consciência para viver este amor que os santos nos retransmitem. A defesa do Evangelho e da vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você o seu olhar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Hoje, dia 29 de junho, dia dos santos Pedro e Paulo. A liturgia romana sempre reuniu os dois apóstolos Pedro e Paulo numa só solenidade, por considerá-los os fundadores da Igreja de Roma. Tendo os dois padecido o martírio na perseguição de Nero, a tradição os identificou também no dia de sua morte, 29 de junho. Pedro e Paulo são, de fato, os pilares da Igreja primitiva. Unidos, representam um símbolo visível, tão necessário nos dias de hoje, da colegialidade do episcopado na Igreja. Desde o início, Pedro é representado nos Evangelhos como o primeiro dos apóstolos. Em todas as listas ou catálogos dos nomes dos apóstolos, Pedro figura sempre em primeiro lugar. E nos momentos decisivos em que a missão de Cristo envolve crise, é sempre São Pedro o porta-voz dos apóstolos, o primeiro a proclamar a fé da Igreja primitiva. Seu nome de família era Simão, filho de Jonas, mas Jesus, no primeiro encontro, mudou-lhe o nome para Pedro, pedra, rocha, e mais tarde dá a razão disso. Mateus 16, do 13 ao 20. Pedro era irmão de André, nascido em Betsaida, pescador de profissão, casado e morava em Cafarnaum, quando Jesus o chamou ao apostolado. No Evangelho aparece como homem de temperamento impulsivo, mas leal, expansivo, generoso e, sobretudo, muito apegado ao Mestre. Jesus, aos poucos, o coloca em evidência entre os apóstolos, marcando como seu futuro vigário na Igreja. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz solenemente a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Com estas palavras, Jesus anuncia, entre outras coisas, que Pedro é a rocha inabalável que serve de fundamento à igreja. Na mesma recebe o supremo poder, e a ele são entregues as chaves do céu. Depois da ressurreição, na praia do lago de Genezaré, Jesus dirigiu-se novamente a Pedro, perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Jesus acrescentou: Apacenta meus cordeiros. Por 3 vezes o mestre fez esta pergunta e deu-lhe ordem de tomar conta de seu rebanho. Era a investidura oficial a Pedro de ser o vigário de Cristo, pastor supremo do único rebanho do mestre. João 21, 15.
Os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos descrevem de modo especial a atuação marcante do apóstolo Pedro, que emerge como o grande líder, responsável pela comunidade cristã de Jerusalém. É ele quem toma a iniciativa de integrar Matias ao colégio dos apóstolos em lugar de Judas. É ele que faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes, convertendo 3.000 pessoas. É ele quem realiza o primeiro milagre, sarando o homem coxo. É ele quem é preso como responsável pela nova religião que as autoridades judaicas queriam suprimir. Pedro, naquela ocasião, toma a defesa. Temos que obedecer antes a Deus do que aos homens. É Pedro quem reprime a atitude falsa de Ananias e Safira. Pedro toma a iniciativa da eleição dos diáconos para que atendam à administração material da comunidade cristã. É Pedro quem oficialmente abre a porta da igreja ao primeiro pagão Cornélio e sua família, batizando-o em nome de Cristo. É Pedro quem convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no conclave. A tradição atesta que ele, saindo de Jerusalém, foi para Antioquia, dirigindo aquela igreja por 7 anos. Depois rumou para Roma, onde ficou até a morte, 29 de junho de 67. Foi crucificado como o próprio mestre, mas pediu que sua posição fosse de cabeça para baixo, como um gesto de humildade. Há provas históricas irrefutáveis que seu corpo foi sepultado onde atualmente surge a maior igreja do mundo, a Basílica Vaticana. Paulo nasceu, provavelmente, nos primeiros anos da era cristã, em Tarso da Cilícia, hoje ocupada pela Turquia. Embora judeu, a Paulo se atribui o título de cidadão romano, talvez por privilégio anexo à cidade de Tarso. Usava o nome judeu, Saulo, e outro romano, Paulo, com o qual foi mais conhecido. Aprendeu a língua grega que se falava em Tarso e a aramaica usada na Palestina. De Tarso foi para Jerusalém, onde recebeu sólida formação nas Sagradas Escrituras e nos métodos da tradição dos rabinos. Ele se diz da tribo de Benjamim, pertencendo à seita fanática dos fariseus. Teve por mestre o célebre fariseu Gamaliel e tornou-se fervoroso fariseu e defensor da lei antiga e da tradição dos antepassados. Era fabricante de tendas. Os Atos dos Apóstolos nos falam de Paulo no fim do capítulo 7, quando guardava as vestes do diácono Estevão, enquanto este era apedrejado e morto. Depois desse martírio, Paulo perseguiu com sanha os membros da comunidade cristã. Todo o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos narra sua milagrosa conversão. A caminho de Damasco, aonde ia prender os cristãos, foi derrubado do cavalo e Jesus lhe falou: Saulo, por que me persegues? Conduzido cego à cidade de Damasco, foi levado para a casa do sacerdote Ananias, que o preparou para o batismo. É uma narração empolgante que prova a força de Cristo em dominar seu perseguidor. Depois do batismo, Paulo se dirigiu ao deserto da Arábia, onde ficou 3 anos, entregue à oração, penitência e onde o próprio Cristo se tornou seu preceptor. De volta para Jerusalém, foi-lhe difícil achegar-se aos apóstolos, que o temiam e não disfarçavam a desconfiança que lhes inspirava aquela conversão quase inacreditável. Apresentado aos apóstolos por Barnabé, iria assumir importantíssima missão no cristianismo primitivo. A partir de Antioquia, na Síria, inicialmente com Barnabé, Paulo realizou 3 grandes expedições missionárias que tiveram a duração de 25 anos. Passou 2 anos preso em Cesareia e de lá, por ter apelado ao tribunal de César, partiu para Roma, onde continuou preso, mas em relativa liberdade para receber os cristãos e dirigir sua palavra aos pagãos. Inocentado no processo que lhe armaram os judeus, viajou para a Espanha. Visitou novamente suas comunidades no Oriente e, de volta a Roma no ano 67, foi preso sob o imperador Nero, condenado porque seguia uma religião ilegal.
Foi morto por decapitação e não por crucificação, porque era cidadão romano. Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixou-nos um catálogo impressionante de seus trabalhos pela pregação do Evangelho. Sofri muito pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, muitíssimo mais pelos açoites. Muitas vezes estive em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 39 golpes e açoites. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, passando uma noite e um dia perdido em alto mar. 2 Coríntios 11, do 20 ao 26. A descrição dos sofrimentos suportados por causa do Evangelho continua de forma comovente. Seu papel na igreja primitiva foi transcendente tal relevo. Além de ser fundado as melhores comunidades cristãs do mundo helênico, que foram o esteio da expansão do cristianismo na Ásia Menor, Paulo, em suas 14 cartas, escritas às comunidades cristãs por ele fundadas, foi o grande teólogo que tentou elaborar uma síntese doutrinária no mistério de Cristo para todos os séculos de valor inestimável. Este gigante inatingível de apóstolo e santo dizia com humildade e franqueza: pela graça de Deus sou o que sou, mas a graça dele em mim não ficou estéril. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo andaram na terra, serviram Jesus na paz e na guerra. Andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus. Andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus. Eram pecadores, humildes, pequenos, mas foram escolhidos e foram crescendo. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Seguindo o exemplo do Mestre Jesus, São Pedro, apóstolo, foi morto na cruz. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. São Pedro e São Paulo unidos estão, nos ilumine, nos dê sua benção, nos dê sua força e muita luz, queremos estar